para Franklin Martins, nos convidou. É nosso convidado especial. Tem mais tempo, é isso? Tem mais tempo. Vocês erraram no dizer isso. Bem, pessoal, é um prazer para mim estar aqui na série Sindicato Jornalista. Mudou muita coisa, o auditório era para virar para o outro lado, para virar para cá, uma opção de coisas. Mas para mim é um prazer estar aqui, estar com amigos, pessoas com quem eu trabalhei, e estar de volta a essa casa. Ser jornalista é uma coisa muito difícil. E às vezes é especialmente difícil. Nós estamos vivendo nesses momentos em que ser jornalista é muito difícil. A gente poderia pegar vários aspectos, pelo lado das transformações que existem na profissão, pelas questões trabalhistas, pelas questões tecnológicas que estão mudando, mas eu não vou me deter nesses assuntos que são importantes. Eu queria me deter num assunto que é o da essência da profissão do jornalismo. Nós trabalhamos numa profissão que é algo muito complexo, porque nós trabalhamos num terreno público mediado por interesses privados. Ou seja, o jornalismo só existe como arena pública. Ele não é para cada pessoa guardar no seu cantinho. É uma praça pública. Mas é uma praça pública mediada por interesses privados. Sejam interesses políticos, sejam interesses corporativos, sejam financeiros, econômicos, ideológicos, etc., sindicais, tem de tudo. Então, é uma tensão permanente entre o que é o objetivo e a mediação que puxa ele para cá o trabalho. Em alguns momentos, o jornalismo, o lado público dele prevalece imensamente. E aquilo que é a mediação privada não consegue, vamos dizer, manietar o jornalismo. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês e eu trabalhei. A década de 80, final da década de 80 e de 90, é uma década onde se faz, a meu ver, no Brasil, um excelente jornalismo. E é um excelente jornalismo por quê? Porque os jornais, mal ou bem, o lado público deles está prevalecendo sobre o lado privado. Ou seja, eles são obrigados a estar sintonizados com o espírito do tempo, Zeitgeist. Eles são obrigados a estar sintonizados com isso, porque senão não existia. E quando eles se sintonizam com isso, o lado público prevalece, porque era um momento de redemocratização, de ampliação de espaço, de necessidade de inclusão social, ou seja, de volta de uma série de disputas sociais que tinham sido tolhidas durante o período da ditadura. Então, é um período de efervescência, de ebulição, de se abrir para o novo, e o jornalismo faz parte disso. Isso ele vai até mais ou menos 2005. Eu diria, 2005 simboliza um começo de virada. E um começo de virada por quê? Porque passou a predominar não o jornalismo ligado ao seu tempo, passou a predominar progressivamente o jornalismo ligado aos interesses dos donos das empresas. Ou seja, o lado público foi sendo amortecido e os interesses, a mediação privada foi começando a se estabelecer. Cada vez mais forte, asfixiando, entende? O jornalista, qual é a nossa, vamos dizer, a nossa lealdade básica? É com a categoria? Não. A lealdade básica é com os coleguinhas? Não. A lealdade básica é com as fontes? Não. A lealdade básica é com a sua carreira? Não. A lealdade básica é com a sociedade. Se faz jornalismo para dar a informação correta à sociedade, para que ela possa avançar, tomar posições e definir seus rumos. Isso é que é o interesse público. Evidentemente que existe toda uma discussão. O que é o interesse da sociedade? Isso é parte do processo. Mas é você não fazer o jornalismo que é o jornalismo dos interesses particulares e fazer aquilo que é o interesse público. Ou seja, é você fazer jornalismo para valer e não jornalismo de manipulação. Porque não é só farmácia de manipulação que existe, também existe jornalismo de manipulação, que é puxo para cá, puxo para lá, carrego aqui, alivio lá, etc. Então, a partir de 2005, nós passamos a assistir progressivamente no Brasil
uma tentativa dos grandes órgãos de imprensa, em especial as grandes televisões, especialmente a TV Globo, uma tentativa de fazer o quê? De conduzir a opinião pública, conduzir a sociedade, ao invés de informar a sociedade e garantir um debate público honesto, aberto e plural. Porque são duas das funções do jornalismo: dar a informação correta e garantir um debate público, aberto, plural, que faça com que a sociedade possa evoluir. Então nós vivemos isso esse tempo todo, e isso veio se aguçando. Quando nós temos o processo do golpe, derrubada da presidente Dilma, chamado impeachment por pedalada, que brincadeira. E que brincadeira, impeachment por pedalada. O que nós temos? É o jornalismo de manipulação levado às últimas consequências, no sentido de ser um jornalismo que faz o quê? Puxa a sociedade pelo nariz para cá ou para lá. Isso não é a função da imprensa. A função da imprensa é informar e garantir um debate público aberto, transparente e plural. Então, quando ela vai fazendo isso, ela saiu da sua função. Então, nós temos uma situação onde ela foi se comprometendo, primeiro com o golpe, depois com o Temer, e depois, quando não teve saída, tirar o Lula das eleições, de qualquer jeito, e depois, quando não teve saída, não tem tu, vai tu mesmo, não tem Alckmin, eu vou de Bolsonaro, e agora não sabem o que fazem com o doidão na presidência. Existe uma crise de hegemonia brutal no país. O nosso Estado, você não sabe o que faz com isso, mas ao mesmo tempo ele não pode voltar atrás. Então eu diria o seguinte: eu estou preocupado com o Bolsonaro e ataques que ele possa e que fará, se puder, tudo à imprensa, mas eu estou mais preocupado com os ataques que já estão sendo feitos ao verdadeiro papel da imprensa pelas grandes empresas de comunicação do Brasil. Vamos ter claro o seguinte: o Intercept pega um material como esse, um material que mostra o absoluto conluio, compadrismo, turminha entre os procuradores, o juiz, a imprensa, exibe isso. E o que a imprensa faz? Tirando uma ou outra honrosa exceção. O que a imprensa faz? Ela não noticia. Ela desconhece. É como se isso não existisse. Atrás de argumentos. Não, eu não sei se isso é verdade. Já está claro para todo mundo que isso é verdade. Até a mulher, a procuradora, que me num gesto digno, pediu desculpa por ter falado aquela idiotice, aquela sandice. Entende? Ela está reconhecendo que isso tudo é verdade. Mas o que a imprensa faz? O que faz a TV Globo? Principalmente os canais de televisão e de rádio. As concessões públicas. O que faz a TV Globo? O que faz a Record? A Bandeirante até deu uma escorregadinha positiva num dia, mas depois também se acomodou. O que faz a Rede TV? O que faz o SBT? Não noticiam. Aqui, pelos cabelos brancos, muitos de vocês, como eu, viveram o período da ditadura, o período da censura. Mas a censura era feita com o censor dentro dos jornais, impedindo que se publicasse. Hoje em dia, a censura é feita pelos aquários. Os aquários é que dizem: não pode publicar. Olha, esse negócio do Intercept não pode publicar. Esse negócio que teve conluio entre procuradores, isso desgasta a Lava Jato. Não pode fazer. Estão querendo libertar o Lula, isso não pode fazer. É toda uma coisa que é o seguinte: é trombando com o lado do interesse público do jornalista, que se baseia no fundamental no respeito aos fatos. E o Intercept, a meu ver, é um trabalho extraordinário, que merece toda a nossa solidariedade, e a ABI está de parabéns por ter feito um ato de solidariedade ao Intercept. O que o Intercept mostra? É que existe um conluio contra aquilo que é a base de qualquer país democrático, qualquer sociedade democrática, que é o voto popular, que organiza as instituições políticas e define as políticas públicas. Ele que organiza isso. O que eles querem fazer é o seguinte: não, quem vai fazer isso somos nós, os poderosos. Somos nós a imprensa, somos nós a parte do judiciário, somos nós o Ministério Público, somos nós os bancos. Ou seja, na verdade é o seguinte: são os interesses privados. E no jornalismo isso não pode prevalecer, mas está prevalecendo. Então, eu tenho muito medo do que o Bolsonaro pode vir a fazer, porque ele é um doido absoluto. Olha, eu cobri Congresso.
Cobri o Bolsonaro ali 15, 20 anos. Do Bolsonaro só sai isso e mais disso, não sai nada diferente. Eu aprendi uma coisa cobrindo política, que é o seguinte: os políticos mudam de posição, mas os políticos não mudam de personalidade. A personalidade do Bolsonaro é de um homem extraordinariamente agressivo, que só sabe responder à sua insegurança sendo mais agressivo, e cada vez que sofre uma derrota é mais agressivo, é mais agressivo. Enquanto ele era baixo clero, a agressão dele era ali na rachadinha, naquilo, etc. e tal. Hoje em dia, ele é presidente da República. Então, fará agressões, e já está fazendo, né, uma futurologia já está fazendo, agressões às liberdades, agressões aos direitos trabalhistas, aos direitos humanos, aos direitos sociais, fará tudo isso. Mas no caso da imprensa, eu vou dizer o seguinte: eu acho gozado ele brigando com a TV Globo. Entende? É briga de dois cachorros, um correndo atrás do rabo do outro. Porque, na verdade, os dois estão fazendo a mesma coisa. É querendo impedir que as informações que são de interesse público cheguem à sociedade. Os dois querem impedir que se compreenda que a Lava Jato foi uma grande armação entre o Ministério Público, o juiz que devia ser isento, a imprensa que estava ali e o Supremo Tribunal e Tribunais Superiores inteiramente apoiados. Isso está muito claro lá. Mas isso não se pode publicar. A TV Globo não pode dar. Então, isso é um grande problema. E vou dizer, nós estamos despreparados enquanto jornalistas para isso. Porque nos últimos anos, progressivamente, vieram ocupando espaço, afirmando cada vez mais os interesses particulares sobre o terreno público. E a categoria, de certa forma, foi absorvendo isso. Então, nós estamos vivendo um sério problema. O jornalismo de manipulação é o dominante. Nós temos o desafio de que os jornalistas consigam fazer jornalismo com espírito público. Ou seja, baseado nos fatos, e um jornalismo plural e que, ao mesmo tempo, estimule o debate público aberto e transparente. Dizia o Pulitzer que, com o tempo, uma imprensa, não me lembro exatamente, uma imprensa mercenária, corrupta, antidemocrática, formará um público tão vil quanto ela mesma. O que nós estamos assistindo no Brasil, esse público vil, formado, agressivo, tendências fascistas, de agredir quem é diferente, não conviver com a diferença, isso foi formado pela imprensa, vamos ter claro. Isso foi formado pela imprensa. Porque a imprensa foi estimulada, porque interessava o quê? De alguma forma, quebrar a questão de que o voto é aquilo que organiza as instituições públicas e define as políticas públicas. Eu vou dizer, eu estou falando coisas que mostram como o tempo é difícil, mas eu sou otimista, porque eu sempre fui otimista. Mesmo no período mais difícil da ditadura, na clandestinidade, eu sempre fui otimista. Porque eu acho que o Brasil é um país muito grande, muito complexo, muito diversificado, com uma população grande, riquezas naturais, projeção internacional, etc., para ser comandado, entende, por um doidão feito esse, por uma elite que é incapaz de ter valores, de ter projeto e de pensar o país enquanto país. O golpe de 64, ele foi dado contra expectativas de mudança. Com a campanha das reformas de base. O golpe, agora, ele não foi dado contra expectativas de mudança. Ele foi dado contra experiências de mudança. O povo, a população pobre, aprendeu que poderia melhorar de vida. Não é que ela sonha que um dia aprendeu que pode melhorar de vida. Está meio anestesiada, inclusive, pelos erros cometidos pela esquerda, entende? Inclusive os erros que levaram no segundo mandato da presidente Dilma a adotar uma política diferente daquilo que tinha falado durante as eleições. Então isso atingiu uma parcela do nosso eleitorado, que sentiu aquilo, certo ou errado, como uma espécie assim de estelionato eleitoral, né? Não entendeu. E estelionato eleitoral é um sentimento devastador na política, que eu digo Sarney, que eu digo Fernando Henrique, etc. Então é o seguinte, tem essa perplexidade, tem essa anestesia, mas o povo vai voltar. O povo vai ver. O Brasil é muito grande, muito complexo, muito diversificado, extraordinariamente dotado de possibilidades para caber numa caixinha pequena, como a desse doidão que está ali. E não é ele só. E de uma elite que é incapaz de ter valores e projeto para o país que integre o seu povo. Só uma questão, por que eles têm tanto problema com o voto? Então, eu queria dar alguns números para vocês.
Em 1930, votaram na eleição para presidente da República, a última da República Velha, 1.800.000 pessoas. Isso equivalia a 5% da população do Brasil na época. Quando o Dutra foi eleito, já votaram 13% das pessoas do país. Quando o Jânio foi eleito, já votaram 17% das pessoas do país. Não estou dizendo quem estava inscrito, não, quem foi lá votar. Pois bem, depois da luta contra a ditadura, a queda da ditadura, primeira eleição que teve, seja porque, importantíssimo, o voto do analfabeto, seja por causa da urbanização, seja porque a população aprendeu a importância da democracia, na eleição que elegeu o Collor, votaram 48% dos brasileiros. Na eleição que elegeu o Fernando Henrique, a mesma coisa. Na eleição do Lula, já votaram 54% na primeira, 56% na segunda. Na da Dilma, 56%. O que isso quer dizer? Hoje em dia não dá para fazer feito na República Velha que o povo fica lá no canto e as elites acertam entre si o que elas querem. Não dá. Tem que levar em conta nas eleições os interesses das multidões. Não tem jeito. Aliás, Fernando Henrique ganhou a eleição 2 vezes, derrotando o PT, porque naquele momento ele tocou na ferida que mais afetava as multidões, que era o problema da inflação, e o PT ficou olhando para o teto. Ele ganhou a eleição. O PT depois percebeu que tinha errado. Foi capaz de voltar para o jogo. A partir de 2002, botou a questão central, que era voltar a crescer, ter inclusão social, ter oportunidade, ser um país de oportunidade. Depois que teve experiência que dá para ser um país de oportunidade, é muito difícil para o lado de lá dizer não. Vê se o Aécio, durante a eleição, como é que ele ficava, ele queria um programa de austeridade, mas como é que ele ficava? Ele não sabia o que falar. Vê se antes o Serra, quando foi candidato em 2010, ele não sabia o que falar. Então é o seguinte, isso está latente, isso foi formado, isso vai voltar, e eu acho que as multidões voltarão a ter de ser consultadas e voltarão a definir o jogo político no país. Mas no momento, nós temos que sair do buraco. E sair do buraco é o quê? Unindo, juntando, reunindo, mas principalmente não se submetendo, se indignando. Eu tenho 71 anos, mais que todos vocês aqui. Eu queria dizer o seguinte, a minha geração cometeu erros políticos muito grandes na luta contra a ditadura. Mas não cometeu 2 erros. Não apoiou a ditadura e não ficou pedindo uma ditadura melhorzinha. Ela pediu democracia. Isso é fundamental. É uma geração que, com todos os seus erros, ela passou o seguinte recado, que foi algo fundamental para plasmar a reconstrução democrática do país depois. É dizer o seguinte, eu não vou me submeter a você, à ditadura. Você pode me perseguir, você pode me dar porrada, você pode me prender, você pode me torturar, você pode me exilar, você pode me matar, mas eu não vou me submeter a você. A insubmissão é o fundamental do que derrota as ditaduras. É do que derrota o aparente poder indestrutível dos poderosos, que não é verdade. Isso vai sendo minado e isso acaba. Mas é preciso que a gente não se submeta. A gente povo e a gente jornalista. E jornalista não se submeter é ter compromisso com os fatos, compromisso com o debate público, aberto e transparente, e não se submeter aos donos dos jornais quando eles querem fazer jornalismo de manipulação. Nós temos um papel nisso. Nosso negócio hoje não é brigar por aumento de salário. Tem que brigar, tem, mas não é esse o problema. Nosso negócio hoje não é brigar por uma jornadazinha menor. Tem que brigar, tem, mas não é isso. Nosso hoje, grande compromisso é brigar por um jornalismo que ajude o povo brasileiro a reencontrar o caminho da democracia e reconstruir instituições democráticas.